paz do Senhor. Gênesis capítulo 3 e 12. Então disse o homem: a mulher que me desse por esposa me deu da árvore e eu comi. 16. Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz aos filhos, teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comesse da árvore que eu disse que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Nesses versículos e na sequência, nós temos Deus confrontando o ser humano no seu pecado. Aí aqui tem uma sequência de fatos. Adão joga a culpa em Eva, Eva joga a culpa na serpente e Deus dá uma sentença para cada um. Deus sabe, conhece o pecado de cada um e na sua justiça ele sabe exatamente qual é a culpa de cada um. Então ele dá uma sentença para Eva, ele dá uma sentença para Adão, para a serpente animal, para a serpente diabo e para a terra. Qual é o resultado de tudo isso? Expulsão do paraíso. Eu quero meditar com você hoje a respeito de algo bem interessante: o machismo e o feminismo. Quando o ser humano foi expulso, não tenha dúvida de que eles enfrentaram muitas dificuldades, não só na questão de sobrevivência, não só na questão de que agora, como diz o texto, que em fadiga obterás dela, da terra, o sustento. Não é mais como antes, que o ser humano não tinha dores, não tinha sofrimento. Agora ele vai ter que lutar por sua sobrevivência. No Éden, no jardim, os animais que não tinham ferocidade, agora na terra são predadores. Então eles terão que enfrentar todo tipo de adversidade por causa do pecado. Porém, o que o ser humano faz de melhor? Jogar a responsabilidade sobre o outro. Quando Deus confrontou Adão a respeito do pecado, o que ele falou? A mulher que tu me destes. Ou seja, ele jogou a responsabilidade. E assim por diante. Porém, agora na terra, a mulher será culpada por causa desse ato. E dentro das gerações em que passarão, a mulher vai ser tratada em segundo plano. Ela vai ser comercializada, ela vai ser vendida, ela vai ser tratada como se ela não fosse criada na mesma altura, na mesma essência do que o homem. Ora, qual é a essência do homem? Deus fez a mulher da costela. Deus a tirou da costela do homem. E no Novo Testamento nós vamos encontrar o ensinamento de que um não é superior ao outro. Por quê? Porque a mulher foi tirada do homem, mas o homem nasce da mulher. Então perceba que não adianta disputar, competir. Um precisa do outro para viver, para subsistir. Claro que nós temos papéis, mas papéis que se completam. Um precisa cumprir a sua missão para que não interfira na vida do outro de maneira trágica, de maneira desastrosa. Mas, por falta de compreensão, por falta de profundidade, por falta de um resgate lá dentro de si, da própria identidade, agora nós temos uma outra esfera, nós temos uma outra etapa da vida humana, em que algumas culturas a mulher vai ser tão maltratada e tão martirizada, e chega uma época em que o próprio Jesus Cristo vem. Nós temos esse relato no Novo Testamento inteiro, e você percebe que Jesus vai ao encontro de quem? Dos marginalizados, dos desprezados. E em um desses grupos estão as mulheres. Aí você percebe Jesus ensinando, orientando, discipulando,
Claro que os grupos da época passaram a criticar Jesus, uns falando, outros apenas mentalmente, criticando Jesus por seu comportamento com as mulheres. Mas como ele é o Criador, agora em forma humana, ele não está preocupado com o julgamento das pessoas. Ele veio resgatar a identidade da mulher, como adoradora, como esposa, como mãe, como filha. A partir desse comportamento e dessa atitude de Jesus no seu ministério, abriu-se as portas para as mulheres no sentido da liberdade. Porém, você tem que analisar a Bíblia, o que Deus fez, e tem que analisar a história humana. Em resposta ao machismo, nos lugares onde não existe repressão contra a mulher, criou-se uma linha de pensamento chamada feminismo. O que é o feminismo? É uma resposta ao machismo. Só que o feminismo quer colocar a mulher na altura do homem, quer colocar a mulher na altura de Deus, quer colocar a mulher livre. Não confunda liberdade com libertinagem. Nós temos limites que não podem ser ultrapassados? Sim. Nós temos papéis para cumprir? Sim. Nós temos a nossa essência? Sim. Só que tanto o homem quanto a mulher se perderam por causa do quê? Pecado. No momento em que pecaram contra Deus, o que é o pecado? Enfim, é a rebelião contra Deus. Por que eu sou cristã? Porque eu decidi. Por que eu obedeço? Porque eu tenho consciência dos fatos. Mas se eu quiser me rebelar, é uma decisão minha. Então você percebe que o homem, na sua rebelião contra Deus, contra o pecado, ele achou um monte de argumentos, culpou a mulher agora, revida, tem um monte de argumentos e fica a chamada guerra dos sexos. Onde está Deus nessa história? Deus está olhando esses dois seres se matando. Seres que ele criou para ser o quê? Parceiros, amigos. O homem deveria proteger e cuidar a mulher, mas ela deveria estar ao lado, ajudando, auxiliando. Perceba a diferença dos animais, que Deus os criou, as famílias. Deus criou os animais, os canídeos, os felinos, os que rastejam, enfim, cada um segundo a sua espécie e com as suas leis. O ser humano também, só que Deus nos criou acima dos animais. Porque somos racionais a ponto do ser humano conseguir dominar os animais. Porém, você não verá na Bíblia Deus determinando que um ser humano deveria dominar o outro. Por isso, todas as vezes que a mulher domina o homem no seu interior, ele sofre. Ou vice-versa, quando o homem domina a mulher no seu interior, ela sofre. Porque não é esse o objetivo da criação. O objetivo da criação é parceria, é andar juntos no mesmo propósito, lutar por um bem comum. Os nossos dias na Terra são contados. É pouco tempo que nós temos aqui. E muitas pessoas perdem a sua vida porque, ao invés de voltar-se para Deus, voltam-se para o seu coração, para esses pensamentos, para esses sentimentos, para esses desejos. E tornam a sua vida pessoal uma guerra diária. Não existe alegria na competição, que nós somos chamados para nos completar. Não existe prazer em um estar sempre ridicularizando, desprezando o outro, em um tentar usar o outro, em um tentar possuir o outro. Isso vem desde o relacionamento conjugal, familiar, até o trabalho, até a sociedade, onde sempre alguém quer tirar vantagem, onde a falta de respeito, a falta de noção com o seu semelhante tem tornado as pessoas embrutecidas, tanto homens como mulheres. Isso fala desde os sentimentos, os relacionamentos, até a sexualidade. Qual é a diferença da sexualidade animal para a sexualidade humana? Nós somos racionais, agimos dentro do limite,
Agimos na consciência? A sexualidade é uma bênção? Sim. Mas nós não somos animais. Os animais se conhecem, se cheiram, copulam e se vão. Os seres humanos têm vínculos, apesar que os animais também têm, mas os nossos vínculos são diferentes. Eles são profundos. Mas as pessoas estão se esquecendo, porque o seu coração está dirigindo as suas vontades. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra e nós vemos as pessoas agindo dentro dessas duas linhas de pensamento, que é o machismo, a opressão contra a mulher, e o feminismo, o revide contra o machismo, ambos estão distantes de Deus. Quando você olha para o Novo Testamento, e eu acho incrível, porque tem muita gente que diz que a Bíblia é machista. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto muito diferente do nosso. Você tem que dividir as coisas. A Bíblia não é machista, Deus respeita a mulher. Tanto a mulher quanto o homem. Tanto que Deus fez um do outro para ninguém querer ser melhor do que o outro. Quando você olha para o Novo Testamento, repito, Jesus cuidou das mulheres. Quando você olha para os escritos, você vê os apóstolos ensinando como a mulher deveria se trajar, se cuidar, se portar. Sim, mas o mesmo apóstolo, na mesma carta, no mesmo capítulo, ele ensina os homens a como cuidar, a proteger, a respeitar a sua esposa. Então a Bíblia não é machista. Isso é uma ideologia de quem está distante de Deus. O objetivo de Deus é que nós voltemos a agir como no princípio, com pureza, com inocência, com responsabilidade, com amor e com parceria. Todas as outras coisas são consequência do pecado desejado e consumado no coração humano. Ora, não estamos no paraíso. O que vamos fazer então? Simples. Eu e você temos a palavra. É só estudar, é só pedir direção, é só pedir orientação e não viver segundo o nosso coração. Porque quando o ser humano é guiado pela vaidade, pelo orgulho e por tudo mais, o seu caminho é de destruição. É igual um trator esteira, ele vai levando tudo que vem na frente. Mas quando a nossa sensatez, a nossa idoneidade, a nossa maturidade fala mais alto, aí sim, nós teremos a presença do Senhor na nossa vida e automaticamente olharemos para as pessoas que convivem conosco como um ser criado por Deus, alguém que faz parte da nossa vida, que merece o nosso amor, nosso carinho, nosso respeito, nossa compreensão. E aí nós vamos valorizar um ao outro. Quando um cônjuge, seja ele quem for, prioriza a si próprio e desrespeita o outro, haverá conflito, haverá crise. Quando um cônjuge coloca atenção somente nas suas vontades, necessidades, carências, dos seus hobbies, e esquece do outro, que o outro é um ser como ele já entrou por um caminho de vaidade, de arrogância e de pecado. E eu encerro com as palavras de Jesus. Quando Jesus foi confrontado com o seguinte, a respeito das leis de Deus e do decálogo, Jesus disse: a lei, sim, se resume em duas partes. Amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo. E as outras partes? É simples. Se você amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo, todas as outras partes você vai cumprir com tranquilidade e com leveza. O que nós realmente precisamos é nos voltar para Deus. A nossa geração cada vez se afasta mais. Cada vez está mais voltada para o homem, para o culto a si próprio, e está se esquecendo do culto a Deus. Porque quando eu amo e respeito o meu Deus, eu amo e respeito a sua criatura. Machismo e feminismo é obra do pecado. Mas amor, parceria e respeito é obra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.